Oi gente, aqui é a Paula Pires e eu vou fazer um vídeo muito pedido falando sobre a combinação do seu signo, que é o signo solar, né? Ah, eu sou de Virgem, eu sou de Peixes, que a gente chama isso de signo, mas é o signo solar, né? Porque existe posicionamento de Lua, de Vênus, que pode estar em outros signos que não são o seu signo principal, tá? Mais o ascendente, tá? O que é o ascendente, gente? O ascendente é a primeira impressão que a gente passa para os outros, tá? Ele pode estar no seu mapa astral bem aspectado ou não. Então tem pessoas que têm um ascendente em tal signo e são de um jeito. E tem pessoas que têm um ascendente no mesmo signo e são completamente diferentes porque o ascendente pode estar bem aspectado ou mal aspectado. O que é um ascendente mal aspectado, pra vocês entenderem? É um ascendente que tem quadraturas, que tem oposições. Então às vezes a pessoa que tem um ascendente mal aspectado muda muito o posicionamento de estar em um signo ascendente. Deixa a pessoa mais antipática, às vezes a pessoa não consegue se colocar, pode deixar a pessoa tímida, pode ser aquela pessoa que nem abriu a boca, ninguém vai com a cara dela. Isso tem muito a ver com bloqueios no ascendente. E esses bloqueios a gente tem como tentar trabalhar com florais. Quem quiser saber sobre isso, só entrar em contato aqui comigo pelo meu site, que eu tenho uma consulta onde eu faço um mapa astral e também tento trabalhar esses bloqueios caso eles existam, tá? Se você não se identificar com o seu ascendente ou com o seu signo solar, que eu vou falar aqui, o ideal realmente é fazer o mapa astral, porque a gente consegue ver como um todo, inclusive ver se o seu ascendente está bloqueado ou não, tá? Então isso é muito importante de ressaltar antes de falar do signo solar mais ascendente de cada signo. Sobre todos os posicionamentos do signo de Capricórnio com os seus ascendentes. Primeiro posicionamento, Capricórnio com ascendente em Áries. Olha, essa é uma pessoa incisiva, eis uma pessoa que fala o necessário. Pessoa de Capricórnio com ascendente em Áries normalmente não vai ter a menor paciência com nhenhenhé, com enrolação, são pessoas que vão direto ao ponto. Você quer irritar uma pessoa de Capricórnio com ascendente em Áries, vai ficar dando volta, não chegar direto no assunto, falar de forma pouco clara, são pessoas extremamente diretas, vão passar essa objetividade, tem olhar forte, tem olhar de tipo, ó, é isso, não é isso, são pessoas que por sinal, combinam com cargos de comando ou com cargos onde tenham que administrar situações, porque são pessoas que têm uma capacidade administrativa muito grande. Capricórnio com ascendente em Touro, combinação forte, personalidade que vai parecer ser extremamente forte, extremamente responsável. São pessoas que você normalmente olha e fala, essa pessoa gosta de trabalhar, essa pessoa gosta de ganhar dinheiro. São pessoas que você nota que elas não querem sair do correto, elas não querem sair da linha, elas se cobram demais e tá na cara delas que elas se cobram demais e que também não se contentam com qualquer coisa de vinda dos outros. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Gêmeos. Esse é o posicionamento que eu considero muito leve, né? A pessoa de Capricórnio com ascendente em Gêmeos, ela fica com uma coisa um pouco mais solta, né? Dá um molejo para Capricórnio, né? Então o capricorniano vai ficar um pouco mais comunicativo, vai ficar um pouco mais simpático, vai ficar mais interativo. Pode até confundir quem tá querendo adivinhar signo, hein? Uma pessoa de Capricórnio com ascendente em Gêmeos é um prato cheio para quem gosta de adivinhar, chutar Gêmeos, chutar Aquário, e demorar para chegar em Capricórnio, porque disfarça bem, né? O jeito mais durão, o jeito às vezes um pouco mais introvertido de Capricórnio. Lembrando sempre que não é todo Capricórnio que é introvertido, né? Eu conheço pessoas de Capricórnio que são extremamente extrovertidas, isso depende de todo o resto do mapa. A gente tá falando sempre a priori. Vou falar agora sobre o posicionamento de Capricórnio com ascendente em Câncer. Bom, estamos falando aí de signos opostos, então o Capricórnio, quando ele junta com Câncer, dá uma tendência da pessoa ficar um pouco mais suave, mais afável, fica um pouco mais maternal e mais frágil também. Porém, pode deixar um pouquinho mais desconfiada. Então, a pessoa de Capricórnio com ascendente em Câncer, muitas vezes você vai olhar e vai achar que a pessoa é um pouco fechada, ou que a pessoa tem um pouquinho de medo de se machucar. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Leão. Esse é um posicionamento que traz muita firmeza, né? Essa pessoa vai passar a ter muita personalidade, vai passar que é uma pessoa que tem uma vontade mais de controlar, né? Uma coisa de comando intensa e pode, em algumas situações, passar um pouquinho de arrogância. Então vai ter que tomar um pouco de cuidado, né? Essas combinações, né, de signo solar com ascendente, que são signos muito fortes, com personalidade muito forte, às vezes pode
passar arrogância e passar que essa personalidade muito forte, muito intensa, beira algo excessivo, né? E essa é uma das combinações que tem que tomar cuidado para passar suavidade, não passar que você tá querendo dizer que sempre a sua opinião é a certa, né? Não ficar aquela pessoa que tá sempre reclamando, exigindo dos outros, nunca satisfeita, tá? Capricórnio com ascendente em Leão tem que tomar bastante cuidado com isso. Capricórnio com ascendente em Virgem. Esse é um posicionamento que eu considero bem técnico, né? Pessoa de Capricórnio com ascendente em Virgem vai parecer aquela pessoa assim que trabalha com sistemas de informação, computação, com engenharia eletrônica, né? São aquelas pessoas que parecem bem ligadas em coisas mais, não só técnicas, mas mais científicas. É uma pessoa que você vai olhar e ela vai parecer que tem uma mentalidade mais científica, aquela mentalidade mais assim de preto no branco, né? Por um lado, né, vai passar confiança, vai passar responsabilidade, mas por outro, algumas pessoas podem achar que essa pessoa é meio chatinha, meio sem graça, né? Então tem que tomar cuidado para também não parecer ser meio preto e branco, né? Uma combinação que fica bem preto e branco. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Libra. Esse é um posicionamento que a gente pode considerar que traz um ar extremamente simpático para Capricórnio. Diria que é a melhor combinação para Capricórnio, tá? A pessoa de Capricórnio tem um ascendente em Libra, maravilhoso. Por quê? Porque vai quebrar todo o ar de rigidez, de dureza, né, de um ar mais sisudo que normalmente Capricórnio tem. Esse ascendente em Libra, a pessoa vai parecer que é responsável, que é correta, mas ao mesmo tempo tudo isso com uma leveza, com um lado mais afável, com um lado diplomático, com um sorriso aberto. Então é uma combinação para Capricórnio, para mim, imbatível. Se eu fosse ter um filho de Capricórnio e eu fosse marcar, por exemplo, uma cesárea, com certeza eu iria marcar no horário que ia nascer com ascendente em Libra. Eu escolheria isso sem sombra de dúvida. Jamais iria deixar nascer Capricórnio com ascendente em Escorpião, aleatoriamente, né? Se desse para controlar, né? Ou Capricórnio com ascendente em Capricórnio, ou mesmo Capricórnio com ascendente em Virgem, para não aumentar esse ar mais sisudo, um pouco mais sério, né? Um pouco mais fechado de Capricórnio, como eu já disse. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Escorpião. Esse já é um posicionamento que eu acabei de falar, e ele é um posicionamento um pouco mais sério, a pessoa tem uma tendência a ter um ar de que está julgando, de que está criticando. É um posicionamento mais difícil, a pessoa tem carisma, tem um sex appeal, tem magnetismo, passa a ser uma pessoa correta, mas passa rigidez. Passa às vezes que tá julgando. Tem exceções? Tem, gente, lógico que tem. Mas é uma mistura delicada. Então, se você tem essa combinação, o ideal é você observar se você já não ouviu muito comentário de te achei sério, no começo te achei meio estranho, né? E ver se não tem bloqueios também no seu ascendente, como oposições e quadraturas. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Sagitário. Posicionamento legal, porque vai trazer, né, uma leveza, vai trazer uma coisa mais sociável, uma coisa mais simpática para Capricórnio. Vai ser um capricorniano bem mais afável, bem mais com vontade de interagir, né? Às vezes o Capricórnio não faz tanta questão, né? Mas já um Capricórnio com ascendente em Sagitário vai fazer, então posicionamento também bem assim de quebra para Capricórnio, né? Ou seja, que quebra o lado dele mais friozinho às vezes. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Bom, esse é o posicionamento que eu também já disse anteriormente, que eu acho que pode dar um ar muito sério. Às vezes até a pessoa vai se incomodar com isso. Porque às vezes uma pessoa que tem Capricórnio com ascendente em Capricórnio, às vezes ela não quer ser assim mais rígida, parecer mais séria, parecer mais com personalidade tão forte e tal, mas ela não consegue se soltar, né? Então às vezes falta um molejo para ela. Lógico que pode ter exceções. Às vezes uma pessoa é Capricórnio com ascendente em Capricórnio, mas tem 3 sextos no ascendente, que são aspectos positivos, ou 3 trígonos no ascendente. Isso muda. Tá? Ou vamos supor, ela tem aí um Vênus na casa 1 também super aspectado. Isso dá uma quebra numa pessoa Capricórnio com ascendente em Capricórnio. Mas a princípio, a gente pensa aí numa pessoa que vai parecer ser um pouco mais fechada, um pouco mais dura e consequentemente isso pode afastar um pouco as pessoas dela e dificultar a interação no primeiro contato, tá, gente? Lembrando sempre que ascendente a gente tá falando de impressão. Por isso que eu tô falando do que você parece ser mediante o que você é o tempo inteiro. Capricórnio com ascendente em Aquário. Esse é um posicionamento que, sem dúvida, vai trazer um ar de inovação.
né? Essa pessoa ela vai passar a ser uma pessoa de Capricórnio que tem uma capacidade de inovar, porque Capricórnio no geral ele passa a ser convencional, ele passa que ele não vai querer fazer as coisas fugindo muito da regra, ele vai ser exigente, ele vai passar aquela coisa mais Caxias. Só que com o ascendente em Aquário, isso já vai trazer uma diferença para ele, porque vai mostrar, por exemplo, um capricorniano que daria para trabalhar com artes, com publicidade, que vai ter uma busca maior, né, por uma coisa mais inspirada dentro da vida dele, assim como ascendente em Libra, que também combina com áreas mais criativas para Capricórnio. Posicionamento de Capricórnio com ascendente em Peixes, combinação que eu também gosto bastante, inclusive minha melhor amiga tem essa combinação, ela é Capricórnio ascendente em Peixes, a pessoa de Capricórnio fica mais meiga, fica mais doce, fica frágil, fica manhosa, você vê um outro tipo de Capricórnio, né? Fica um Capricórnio muito mais assim, fofo, né? Você até olha e você fala, nossa, esse também engana. Esse também é um que você não vai achar que é Capricórnio logo de cara. Vai ter que vai conviver um pouquinho e aí depois às vezes você percebe que é Capricórnio. Mas o ascendente em Peixes é um ascendente que vai amolecer o Capricórnio e outra coisa. Pode trazer um pouquinho de conflito, né? Porque assim, o Capricórnio, ele gosta de ser mais assim, cortar, né? Ai, não quero isso, não vou, não faço, né? Mas aí, quando entra o ascendente em Peixes, o ascendente em Peixes quer ser bonzinho, o ascendente em Peixes às vezes tem dó, o ascendente em Peixes às vezes não quer colocar limite, que nem essa minha amiga, por exemplo. Ela ainda, além de ter o ascendente em Peixes, ela é Capricórnio com ascendente em Peixes, ela tem a lua em Libra ainda. Entendeu? Então ela acaba ficando uma pessoa que às vezes ela decide uma coisa, mas ela fica às vezes anos numa relação que não tá legal pra ela, mas ela não consegue terminar, fica em dúvida, fica boazinha e às vezes dá uma amolecida que é demais às vezes pro Capricórnio, o Capricórnio fica em dúvida, né? Entre ser firme e ser mais mole, né? E tem que ter um meio termo.